Olá meninos, e aí? Boa noite, tudo bem com vocês? Olha só, então na nossa atividade vou conversar um pouco com vocês sobre os tópicos importantes para a nossa atividade avaliativa, não é? Então a gente vai começar pela questão dos tipos de conhecimento, né? Então, que tipos de conhecimento, né, existem? Então tem um primeiro tipo chamado conhecimento intuitivo. Cara, intuição, né? Mulher que tem mania de falar, né, o sexto sentido feminino, a intuição. O conhecimento intuitivo você vai imaginar a criança aprendendo as primeiras coisas. Então, o conhecimento intuitivo é o inicial, as primeiras formas de conhecer. Esse é o intuitivo. O intuitivo, ele tem dois tipos. Tem o empírico. O intuitivo empírico, você vai lembrar da criança descobrindo que o fogo queima colocando a mão no fogo. Então, ela não tem ideia nenhuma de queimar, do conceito de fogo, do conceito não sei do que, não sei do que, não sei do que. Ela vai lá e coloca a mão no fogo. Então é o conhecimento intuitivo e empírico. Ela aprendeu pela experiência, beleza? E tem o conhecimento intuitivo intelectual. Aí sim, o conhecimento intuitivo e intelectual, você já vai passar por um processo cognitivo. Você já vai construir uma ideia na sua cabeça. Por mais que não seja uma ideia mega elaborada, mas você já vai construir uma ideia na sua cabeça. Então eu quero saber, então vamos refletir sobre o conceito de fogo, de quente, de queimar, entendeu? Então já é um conhecimento intuitivo, mas ele é intelectual, ou seja, ele envolve os processos cognitivos, beleza? Então, o intuitivo empírico, a criança colocando a mão no fogo. O intuitivo intelectual já envolve o pensamento. E o demonstrativo, cara, a famosa frase nas questões de matemática, demonstre o teorema de Pitágoras. O demonstrativo tem toda uma série de regras para você chegar àquela conclusão. O demonstrativo é o conhecimento atingido através de regras, de métodos, de procedimentos. Não é isso? Esse é o demonstrativo. O que mais que a gente tem? Vamos virar aqui. Vamos ver o que a gente tem. O que mais? Sim. Aí aparecem algumas reflexões que a gente já falou em outros momentos sobre os tipos de conhecimento, né? O mito. Lembrar que o mito, né, tem a ver com fé, com crenças, com religião. O senso comum é aquilo que as pessoas acham que é verdade por causa das tradições, sem pensar muito. É verdade porque sempre se falou que aquilo é verdade. Leite com manga faz mal, porque minha avó falava isso, minha bisavó falava isso, senso comum. Aí tem a ciência, que é o conhecimento racional, né, destinado a determinados objetos, então a matemática, a física, a química. Tem a filosofia, né, que aliás é a matéria que a gente está estudando, que é as formas de entendimento do mundo a partir da razão, que aliás é a grande diferença, né? O mito é o conhecimento baseado na fé e a filosofia a partir da razão. A arte, né, é uma forma de manifestação do entendimento humano do mundo, né? Tem até aquela frase, a arte imita a vida. Então quando um artista produz lá uma pintura, uma escultura, enfim, uma obra de teatro, qualquer coisa que seja assim, é uma forma de exprimir o seu ponto de vista da realidade, certo? E mais? Aí vem uma pergunta: é possível conhecer a verdade? Uma pergunta importante. Aí nós temos algumas respostas para isso. Tem um grupo chamado de céticos, o ceticismo.
O cético é aquele que diz o seguinte, ó, não existe verdade absoluta, existem verdades. Que na verdade é o seguinte, cada um constrói um discurso, uma teoria sobre uma determinada pergunta, uma resposta para uma determinada pergunta, e que para essa mesma pergunta, há outras respostas que também podem ser verdadeiras. Então, para o cético, não existe uma única verdade, né? Então, não há verdade absoluta. Para os dogmáticos, para o dogmatismo, que vem depois do ceticismo, para os dogmáticos, não. Para os dogmáticos, existe sim uma verdade absoluta. Tanto é que você fala assim, vamos seguir os dogmas da Igreja Católica, por exemplo. Os dogmas são as verdades absolutas. Então, o cético é aquele que acha que não existe verdade. Aliás, enquanto estou falando com isso aqui, deixa eu comer um... Não é merchan, sabe essas... dentaduras fine? Bom, vamos dar. Ceticismo, não existe verdade. Existem opiniões, pontos de vista. Dogmatismo, existem verdades. Caminhos para o conhecimento. Onde é que eu chego ao conhecimento? Primeira via, o racionalismo. Racionalismo é o seguinte: a verdade se atinge a partir das reflexões, do raciocínio, os processos mentais. Esse é o racionalismo, não é? Então, é o pensamento que vai te levar à verdade. Tem uma outra corrente que é o chamado empirismo. O empirismo, lembra que a gente falou agora há pouco do conhecimento intuitivo, empírico, que é a criança colocando a mão no fogo? Então, aprendendo porque colocou a mão no fogo, o empirismo diz o seguinte: o aprendizado se dá pelas experiências. Eu aprendo as coisas fazendo, experimentando, pondo a mão na massa. O ser humano nasce sem saber nada para eles. E aí eu aprendo as coisas assim. Eu aprendo colocando a mão na massa. Eu aprendo pela experiência. Então, para os racionalistas, para o racionalismo, eu aprendo pensando. E para os empiristas, eu aprendo fazendo. E para um grupo que a gente chama de o grupo do criticismo, o apriorismo kantiano, diz o seguinte: ele tenta unir o racionalismo e o empirismo. Para esse grupo, o que acontece é o seguinte: as duas coisas se completam. Então, é lógico, a experiência é importante. Então, a questão do fogo lá. Eu vou colocar a mão no fogo e vou descobrir que aquilo queima, mas eu vou refletir também, né? Discutir o que é o fogo, o que é o queimar, etc. E as duas coisas vão dialogar, né? A razão, o pensamento e a experiência. Experiência e pensamento. Esse é o criticismo, o apriorismo kantiano. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente precisa falar. É isso, né? Nossa conversa se encerra por aqui, tá? Um grande abraço para vocês, espero que tenha contribuído e que o Brasil ganhe hoje, tá? Bye, bye.